Você sabia que a energia que mantém as luzes de Nova York pode ser apagada em um instante? Por décadas o Canadá foi o fornecedor mais confiável de energia dos Estados Unidos, o maior parceiro comercial e, quase como um herói invisível, sustentou a América do Norte. Hoje, porém, a situação mudou de forma vertiginosa. As novas tarifas impostas pelos Estados Unidos irritaram o vizinho ao norte, que respondeu com uma ameaça inédita: cortar o fornecimento elétrico caso seja preciso. Ninguém na região está acostumado a uma restrição tão severa. O premier de Ontário, Doug Ford, chegou a dizer que desligaria as luzes se as tarifas permanecerem. Mas até onde o governo canadense está disposto a ir para revidar? Na última semana, Ford elevou o tom. Ele advertiu que, se os Estados Unidos mantiverem as tarifas de 25%, o Canadá usará sua carta-trunfo: interromper a exportação de eletricidade. Imagine o som de transformadores chiando, o cheiro de ozônio no ar, as ruas de Toronto e de Detroit mergulhando na penumbra. Em 2024, o Canadá enviou cerca de 65 terawatt-hora de energia, quase 90% destinada aos Estados Unidos. Esse fluxo alimenta milhões de lares e indústrias. Uma parada parcial poderia elevar a conta de energia de milhares de famílias e deixar regiões inteiras sem energia suficiente. O premier prometeu agir com um sorriso se necessário e marcou o início da medida para o próximo março. Mas será que o governo dos Estados Unidos vai ceder ou escalar ainda mais o confronto? E se esse impasse custar a vida de milhares de famílias? Os números revelam que, em 2023, os americanos importaram cerca de 2,3 bilhões de dólares em eletricidade limpa e barata do Canadá. Estados como Nova York, Vermont, Maine e Michigan dependem da força das hidrelétricas canadenses. Uma redução de metade nas exportações já faria a conta de energia disparar, e um corte total poderia provocar apagões nos corredores do norte do país. Enquanto isso, em Washington, a Casa Branca reforça que as tarifas são medidas de segurança nacional, mas silencia diante da possibilidade de uma escuridão generalizada. O Canadá poderia aceitar a perda de receita para pressionar os Estados Unidos? Qual será o próximo movimento desse perigoso xadrez energético? A resposta pode mudar o futuro da cooperação entre as duas maiores economias da América do Norte. Na última parte, revelamos que, em 2023, os Estados Unidos importaram da vizinha cerca de 2,3 bilhões de dólares em energia limpa, permitindo que milhares de famílias pagassem a conta com tranquilidade. Mas, e se essa corrente de luz fosse interrompida de repente? O frio da madrugada, o som distante das turbinas parando, podem virar realidade. Como reagiríamos se o brilho das cidades se apagasse de golpe? Se a Casa Branca mantém firme sua postura, quem realmente sente o impacto? Em 3 de março de 2025, um porta-voz da Casa Branca declarou ao meio-dia que o Canadá continua sendo aliado próximo, mas que as tarifas foram impostas por motivos de segurança nacional e comércio justo. Os alertas de conselheiros seniores foram ignorados. Trump insistiu que as tarifas são a ferramenta mais eficaz para proteger os interesses americanos. Em seguida, prometeu tarifas recíprocas a partir de 2 de abril, atingindo todos os países que impuseram impostos às exportações norte-americanas. Mas será que essa escalada não pode reverter-se contra quem a lançou? Se a província de Ontário afirma que pode cortar o fornecimento com um sorriso, a rede elétrica realmente permite um apagão imediato? Analistas energéticos apontam que as linhas de transmissão canadenses e o grid norte-americano são entrelaçados por décadas de cooperação, formando uma teia tão densa quanto fios de cobre vibrando ao vento. Ainda assim, medidas como fornecimento intermitente ou redução da capacidade das barragens são viáveis. Em 2023, a venda de energia ao sul representou entre 2,3 e 2,5 bilhões de dólares, sustentando economias de Ontário e Quebec. Se a crise se aprofundar, Ottawa pode aceitar a perda de receita apenas para intimidar o vizinho. Mas até onde chega o limite dessa estratégia? E se o verdadeiro poder não estiver na tarifa, mas no silêncio das usinas? Especialistas descrevem a jogada canadense como uma chantagem diplomática, usando a energia como moeda de pressão. O cheiro de metal aquecido, o ruído constante das hélices silenciosas,
podem transformar-se em um aviso silencioso que ecoa pelos corredores de poder. Caso o Canadá realmente restrinja o fluxo, os consumidores americanos enfrentariam contas mais altas, enquanto setores industriais viriam suas linhas de produção pararem. A pergunta que paira no ar, como um trovão distante, é: quem ousará realmente puxar o plugue quando as sombras já começam a se alongar? No último ano, o Canadá deixou de ser apenas o fornecedor silencioso de energia dos Estados Unidos e se transformou em protagonista de uma disputa que pode mudar o mapa energético da América do Norte. Quando Donald Trump impôs tarifas de 25% sobre aço, alumínio e produtos agrícolas canadenses, Ottawa reagiu com uma ameaça inesperada: cortar o fornecimento de eletricidade que ilumina metade do continente. O que levaria um país, conhecido por sua amizade de longa data, a considerar um blackout que afetaria milhões? Gancho: você consegue imaginar as luzes de Nova York apagando ao entardecer? Cliffhanger: mas será que o Canadá realmente tem coragem, ou capacidade, de puxar o interruptor que mantém o norte vivo? Resumo da parte anterior: após as tarifas, o governo de Ontário, liderado por Doug Ford, anunciou que, se os Estados Unidos não recuarem, desligará suas exportações de energia, acompanhando o corte de minerais estratégicos como níquel e aço. Ford descreveu a situação com um sorriso, como se a ameaça fosse apenas mais um cartão na manga do país. A proposta de fechar as fronteiras energéticas não é mera retórica. O Canadá enviou cerca de 65 terawatt-hora por ano, representando 90% das importações americanas de energia limpa. Em 2024, esse fluxo representou um comércio de 2,3 bilhões de dólares, sustentando províncias como Ontário e Quebec. Se a fonte fosse interrompida, estados como Maine, Vermont e New York sentiriam seus medidores disparar, com custos adicionais que poderiam ultrapassar 200 milhões de dólares por região. Gancho: o que aconteceria se a conta de luz dos americanos subisse de repente? Enquanto a energia caísse em silêncio sobre suas casas. Cliffhanger: será que os Estados Unidos, acostumados a impor suas regras, conseguirão responder a tempo antes que a escuridão se torne permanente? Resumo da parte anterior: as ameaças de bloqueio energético criam um impasse onde ambos os lados perdem. A indústria americana, que depende do hidrogênio e da energia barata canadense, e os exportadores canadenses, que correm o risco de perder receitas vitais. Analistas afirmam que, embora cortar totalmente a energia seja impraticável pela complexa interligação das redes, reduções pontuais ou restrições de capacidade são plausíveis, transformando o cenário em um verdadeiro jogo de gato e rato. Se o Canadá optar por limitar o fornecimento, o impacto será sentido nos pedágios de aeroportos, nas bombas de gasolina das refinarias do meio-oeste e nos hospitais que dependem de energia constante. A chama da disputa está lançada: retenção de recursos estratégicos contra a pressão econômica de um vizinho poderoso. Gancho final: quando o poder de decisão vira um cartão na manga, quem realmente segura as luzes da nação? Cliffhanger final: no próximo capítulo, revelaremos a jogada secreta que ambos os governos mantêm em reserva, e que pode mudar o destino da energia norte-americana para sempre. Ele vem do canto da história que lembra os dias antes da tempestade. Antes, o Canadá enviava energia como quem oferece um cobertor quente ao vizinho. Os refinadores do meio-oeste dependiam de 1,4 milhão de barris de petróleo canadense por dia em 2023, e metade da energia elétrica dos Estados Unidos vinha daqui. O que aconteceria se esse cobertor fosse repentinamente puxado? Imagine noites sem luz, fábricas silenciando, famílias sentindo frio cortar a pele. Como seria viver à mercê de um gesto político tão drástico? Esta pergunta pode mudar tudo. A nova tensão começa quando o governo norte-americano impôs tarifas de 25% sobre produtos canadenses. Doug Ford, premier de Ontário, respondeu com um aviso cortante: se as tarifas continuarem, vamos cortar as exportações de eletricidade, com um sorriso no rosto. Ele prometeu agir a partir de 6 de março, e o mundo ouviu o estalo das lâmpadas prestes a apagar. A promessa de cortar até 65 TWh anuais, quase 90% destinados aos Estados Unidos, ecoou como um trovão. Se a energia deixasse de fluir, milhões de lares e indústrias americanas sentiriam um choque imediato.
Mas será que o interruptor pode realmente ser puxado? Lembranças de um inverno passado surgem como um flashback. O vento cortante soprava nas margens do rio Ontário. O cheiro de madeira queimada se misturava ao vapor úmido das hidrelétricas. Nos corredores do governo, oficiais ouviam o zumbido dos transformadores, sentiam a vibração dos cabos sob os pés, enquanto os diplomatas sussurravam sobre a necessidade de um plano B. Dados recentes mostravam que a exportação de energia gerou entre 2,3 e 2,5 bilhões de dólares ao Canadá em 2024, sustentando províncias como Ontário e Quebec. Se esse fluxo fosse reduzido pela metade, a conta de luz americana subiria disparadamente, atingindo até 200 milhões de dólares por estado. As negociações se tornavam um jogo de xadrez onde cada movimento podia causar apagões. O que faria o governo americano diante desse impasse? Agora, o cenário se fecha num último suspiro. O Senado norte-americano advertiu que não é lugar de ninguém desenergizar nosso país, evocando um tratado de amizade que há décadas mantinha a fronteira iluminada. O estado do Vermont, aliado da Hydro-Québec, garantiria 25% da energia até 2038, Nova York manteria importações até 2030. Se Ford levar o risco a sério, esses acordos podem ruir, deixando o Nordeste à caça de novas fontes. Enquanto isso, as tarifas recíprocas previstas para abril prometem atingir todas as nações que impuseram barreiras ao Canadá. A pergunta que paira no ar: o Canadá realmente apagará a luz dos Estados Unidos, ou o medo de um blackout forçará uma trégua inesperada? O futuro ainda não está escrito, mas o silêncio dos transformadores pode ser o novo som da diplomacia. Você sabia que, em apenas 24 horas, a energia que ilumina cidades americanas pode ser cortada por um simples decreto canadense? Imagine o barulho de uma rede elétrica silenciando, o cheiro de metal quente nos transformadores e milhões de lares mergulhando na escuridão. O que faria o maior parceiro energético da América do Norte se o fio fosse puxado do nada? Como vimos, a relação entre Canadá e Estados Unidos vem se sustentando há quase 60 anos, com mais de 35 linhas de transmissão e 70 oleodutos cruzando a fronteira. Em 2021, o Canadá exportou energia no valor de 112 bilhões de dólares, enquanto em 2024 os Estados Unidos importaram 25 bilhões de dólares desse recurso. Se 62% do petróleo bruto dos americanos vem daqui, o que acontece quando as tarifas de 25% impostas por Washington chegam ao limite? Doug Ford, premier de Ontário, chegou a declarar que, se necessário, cortaremos a energia com um sorriso. Mas será que uma única decisão pode realmente apagar as luzes de todo um continente? Recapitulando, os novos impostos britânicos desencadearam uma resposta inesperada, a ameaça de interromper as exportações de eletricidade. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, a interdependência das redes elétricas torna um apagão total inviável, mas reduções bruscas são possíveis. Imagine os cabos zumbindo sob a pressão, as usinas lutando para manter a estabilidade e consumidores sentindo aumento nas contas. Alguns estados poderiam enfrentar déficit de até 200 milhões de dólares. O que faz o governo canadense aceitar perder receita para pressionar Washington? Em síntese, a disputa virou um jogo de xadrez energético, onde cada movimento pode desencadear uma guerra comercial. Trudeau já avisou que retaliará em múltiplos setores se as tarifas persistirem. Enquanto isso, senadores americanos lembram que o tratado de amizade não pode ser quebrado por tarifas que alegam segurança nacional. Se a energia cair, quais serão as consequências para indústrias, hospitais e lares que dependem da eletricidade constante? A resposta ainda não está clara, e o próximo passo pode mudar o futuro de toda a América do Norte. O cenário entre Estados Unidos e Canadá, que até então era visto como uma parceria sólida, agora revela um novo e preocupante panorama. Donald Trump, em sua nova estratégia de tarifas, transformou a relação entre os dois países em um verdadeiro campo de batalha econômico. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, e o premier de Ontário, Doug Ford, estão prontos para retaliar. A ameaça de cortar o fornecimento de eletricidade para os Estados Unidos não é apenas um golpe de retórica, mas um aviso real de possíveis consequências devastadoras. A pergunta que fica é: até onde essa tensão pode chegar?
A agressão de Trump pode ser explicada, em termos simples, pelo fato de que ele vê o Canadá menos como um aliado próximo e mais como um país que tenta se aproveitar dos Estados Unidos. Esse novo olhar, aliado a um desejo de renegociar acordos sob termos que favoreçam os interesses americanos, está moldando uma nova dinâmica. A preocupação dos consumidores em relação a possíveis aumentos nos preços de eletricidade e nos custos de produção é palpável. Poderiam os preços das habitações e as despesas industriais disparar caso o Canadá decida interromper o fornecimento de eletricidade? Na sua esperada fala no Congresso, Trump defenderá sua postura ao afirmar que as tarifas revitalizaram a indústria americana e que os Estados Unidos não se deixarão intimidar. Entretanto, a questão que permeia os círculos políticos é: o que precisou acontecer para que a paciência canadense chegasse ao limite? A declaração de cortar a eletricidade pode ter começado como um blefe. Mas estamos vendo um cenário em que a realidade pode rapidamente se concretizar, apesar da dependência de ambas as nações em relação ao comércio. Economistas alertam para a possibilidade de que essa seja uma situação em que todos perdem. Ao estrangular o Canadá com tarifas elevadas, Trump pode inflacionar as contas de eletricidade da população americana, gerando um descontentamento potencial nas urnas. Poderia o Canadá estar buscando uma reação do eleitorado dos Estados Unidos para forçar a Casa Branca a ceder? E, como se isso não fosse suficiente, a interdependência dos mercados entre os dois países apresenta um risco gigante de crise comercial. A guerra tarifária não é mais uma questão isolada, é um embate que envolve também o México, e as respectivas cartas na manga estão sendo jogadas. A tensão entre as duas potências norte-americanas promete se intensificar, à medida que se aproxima o momento em que a mera possibilidade de um apagão na energia pode não ser apenas uma pressão de negociação, mas um resultado real. O que se segue? Como essa brincadeira de poder entre dois amigos pode terminar? As repercussões vão além da simples política, afetando vidas, negócios e economia em ambos os lados da fronteira. As consequências desse embate ainda estão por vir, e a provocação de uma reviravolta pode afetar a todos nós. Será que o Canadá pode realmente apagar as luzes dos Estados Unidos? Imagine o som do transformador falhando, o cheiro de fumaça de um disjuntor queimado e a sensação gelada de um quarto que de repente se escurece. Por décadas, o vizinho ao norte foi a fonte mais confiável de energia e o maior parceiro comercial dos americanos, quase como um apoio invisível que mantinha a América do Norte em equilíbrio. Mas tudo mudou quando as tarifas de 25% impostas por Donald Trump começaram a reverberar como um trovão em Ottawa. Nos últimos dias, o governo de Ontário, liderado por Doug Ford, ameaçou cortar a exportação de eletricidade para os Estados Unidos. Se a administração Trump insistir nas tarifas injustas, usaremos nossa carta coringa, cortar as exportações de energia, declarou Ford, sorrindo diante das câmeras. Segundo a Agência de Recursos Naturais do Canadá, em 2024 o país enviou cerca de 65 terawatt-hora de energia, dos quais 90% foram para os Estados Unidos, um valor que representa cerca de 2,3 bilhões de dólares anuais. Um corte repentino não seria apenas uma metáfora, seria um blackout que poderia deixar milhões sem energia, elevar as contas e desestabilizar fábricas e residências. Mas a resposta americana não ficou em silêncio. No dia seguinte, a Casa Branca lembrou que as tarifas foram justificadas por segurança nacional. O presidente prometeu defender os direitos comerciais diante do Congresso, enquanto ministros alertavam que um apagão poderia atingir estados como Nova York, Vermont e Michigan, que dependem da energia hidrelétrica canadense. Analistas apontam que a rede elétrica dos dois países está profundamente interligada. Tirar o plug totalmente seria impossível, mas reduzir o fluxo ou limitar a capacidade das represas poderia levar os custos em até 200 milhões de dólares por estado. O que vem a seguir? Ottawa insiste que todas as opções estão sobre a mesa, enquanto Washington mantém firmes as tarifas. Se o governo canadense aceitar a perda de receita para forçar negociação, talvez chegue um acordo. Se, ao contrário, decidir endurecer a postura, as indústrias norte-americanas poderão enfrentar interrupções súbitas, enquanto os consumidores ficarão à mercê de boletos cada vez mais altos. O clima está tenso, e a pergunta que paira no ar é:
Até onde cada líder está disposto a ir antes que a disputa comercial se transforme em guerra de energia? O futuro da energia da América do Norte está em jogo, e o próximo movimento pode mudar tudo. Após um intenso embate entre Estados Unidos e Canadá, a tensão comercial é palpável. A questão que surge agora é: até onde essa rivalidade chegará? As repercussões não são apenas comerciais, mas podem se estender a um apagão real que afetará milhões. Estamos assistindo a um jogo que pode ter consequências drásticas. Será que a economia canadense suportará essa pressão ou cederá diante do forte impacto financeiro? À medida que a situação se desenrola, tanto Ottawa quanto Washington olham um para o outro com cautela. Canadá, tradicionalmente um aliado dos Estados Unidos, agora se encontra em um impasse. A ameaça de desligar as luzes não é uma mera retórica, pode se tornar uma arma poderosa na batalha contra as tarifas impostas por Donald Trump. Um sinal claro de como a amizade entre nações pode se deteriorar rapidamente quando interesses econômicos estão em jogo. Para o Canadá, a dramática declaração de Doug Ford de estar pronto para cortar a eletricidade representa uma mudança de paradigma. O que antes era um parceiro comercial dependente, agora se transforma em um rival determinado, disposto a lutar por sua dignidade e interesses. Mas como isso afetará o povo norte-americano? As contas de luz dispararão, enquanto os preços agrícolas também poderão subir. Os cidadãos ficarão irritados o suficiente para questionar as decisões de Trump? Neste cenário caótico, a fragilidade do comércio global se torna evidente. Uma guerra comercial não deixa vencedores, as perdas são sempre maiores. A grande pergunta que persiste é se Washington dará um passo atrás em busca de um compromisso ou se preferirá intensificar a batalha tarifária, levando o continente à escuridão. Fique atento, pois mudanças dramáticas podem acontecer a qualquer momento. O que você acha que vai acontecer a seguir? Acompanhe as atualizações e compartilhe suas opiniões nos comentários. Como uma conta de luz pode virar pedra de tropeço entre duas potências? Essa pergunta ecoa nos corredores do poder enquanto a América do Norte se vê à beira de um embate inesperado. Nos últimos anos, o Canadá foi o fornecedor silencioso de energia dos Estados Unidos, enviando mais de 65 terawatt-hora de eletricidade, cerca de 90% desse volume, para o vizinho ao sul. Essa parceria sustentava cidades, fábricas e lares, mantendo a luz acesa em noites geladas. Mas, de repente, a política mudou. Em 2 de março de 2025, na província de Ontário, o premier Doug Ford subiu ao púlpito e, com voz firme, anunciou: se a administração dos Estados Unidos mantiver as tarifas injustas, usaremos nossa carta-trunfo cortar as exportações de energia. Ele acrescentou, quase como quem sussurra um segredo, que a medida seria tomada com sorriso no rosto, se necessário. A declaração reverberou como um trovão, pois o valor da energia exportada chegava a 2,3 bilhões de dólares, fonte crucial de receita para Ontário e Quebec. Logo após, uma fonte próxima ao primeiro-ministro Justin Trudeau revelou que o governo canadense já avaliava cenários de retaliação. Não subestimem a importância da eletricidade que flui da nossa terra para os estados do norte dos Estados Unidos, advertiu. Dados oficiais mostravam que, em 2023, as importações americanas de energia canadense totalizavam aproximadamente 2,3 bilhões de dólares, abastecendo regiões como Nova York e Vermont, que dependem da energia hidrelétrica limpa e barata para reduzir suas contas residenciais. Agora, imagine o som metálico das turbinas silenciando repentinamente. O toque frio do ar que antes se misturava ao zumbido dos cabos de alta tensão. Se o Canadá fechar a torneira, famílias americanas podem ver suas contas subir assustadoramente, e algumas áreas poderiam enfrentar falta de energia. Estudos apontam que o custo extra poderia alcançar até 200 milhões de dólares por estado, ameaçando acordos de longo prazo, como o da Hydro-Québec com Vermont, que garantiu 25% da demanda energética até 2038. Enquanto isso, em Washington, um porta-voz da Casa Branca, ao meio-dia de 3 de março, reafirmou que os 25% de tarifas impostas ao Canadá eram necessárias por segurança nacional e comércio justo. O mesmo oficial alertou que monitorava ameaças de retaliação, mas que os Estados Unidos não recuarão.
Na véspera, o presidente prometeu ao Congresso que, a partir de 2 de abril, tarifas recíprocas atingiriam todos os países que impusessem obstáculos ao comércio norte-americano. A tensão se intensifica como uma corda prestes a arrebentar. Os analistas dizem que cortar totalmente a energia seria impraticável. As redes de transmissão dos dois países estão intrinsecamente entrelaçadas. Contudo, reduções pontuais, suspensão de represas ou limitação de fluxo podem ser suficientes para inflacionar as tarifas de energia dos consumidores americanos, gerando o efeito desejado, pressão política. E se a lâmpada se apagar? As indústrias do meio-oeste, que dependem do fornecimento estável para produzir gasolina e diesel, poderiam sentir o impacto imediato. Já no Canadá, a perda de receita de até 2,5 bilhões de dólares ameaçaria investimentos em infraestrutura hidrelétrica, criando um círculo vicioso de escassez e custos crescentes. A pergunta que paira no ar é: até onde um aliado pode ir antes de se tornar inimigo? As próximas semanas revelarão se o Canadá realmente apertará o interruptor ou se buscará outro caminho para fazer o vizinho recuar. O futuro da energia norte-americana, e talvez de toda a relação bilateral, depende de uma decisão que ainda está por vir. Como seria acordar em plena madrugada, ouvir o zumbido silencioso dos cabos de alta tensão que de repente se calam, sentir o cheiro metálico de um transformador que deixa de pulsar, e perceber que a luz que aquece a fria manhã norte-americana desapareceu? Poderia o Canadá, tradicional parceiro de energia dos Estados Unidos, realmente apertar o interruptor e deixar todo o continente às escuras? Essa dúvida incendeia a disputa que vem se intensificando desde a imposição de tarifas agressivas, trazendo à tona ameaças que até então pareciam ficção. Nas manchetes recentes, o pânico ecoou como um trovão: e se o Canadá cortar o fornecimento de eletricidade? Essa pergunta, que antes parecia mera provocação, ganha o corpo no domingo, 2 de março de 2025, durante uma conferência de imprensa em Ontário. O premier Doug Ford, com um sorriso frio, declarou que, se a administração americana insistir nas tarifas que considera injustas, usará seu trunfo, a possibilidade de interromper as exportações de energia. Faremos isso com um sorriso, se necessário, afirmou, apontando para o dia 6 de março como data limite. A declaração ressoou como um estalo duro, lembrando a todos que o fluxo de energia não é um detalhe menor. Esse alerta trouxe à tona números que revelam a magnitude do assunto. Em 2024, o Canadá exportou cerca de 65 terawatt-hora de eletricidade, equivalentes a quase 90% desse volume destinado aos Estados Unidos, segundo a Agência de Recursos Naturais canadense. Em termos financeiros, o comércio de energia atingiu cerca de 2,3 bilhões de dólares em 2023, um refúgio barato e limpo que sustenta milhões de lares. Se o tal a fechar a torneira, a frase apagar as luzes deixa de ser metáfora e se torna realidade palpável. Mas até onde vai esse risco? Do outro lado da fronteira, a dependência é ainda mais visível. Nova York, Vermont e outras regiões norte-americanas confiam em hidrelétricas canadenses para suprir parte crucial de seu consumo. A perda abrupta elevaria as contas de energia, poderia gerar apagões e forçar fábricas a interromperem a produção. Enquanto isso, a Casa Branca, em 3 de março, reiterou que as tarifas foram impostas por questões de segurança nacional e comércio justo, monitorando de perto qualquer retaliação. A pergunta que paira no ar: será que a tensão econômica vai escalar para um conflito aberto? A disputa se transforma num jogo de xadrez onde cada movimento pode acender ou apagar cidades inteiras. O Canadá pondera usar o fornecimento de energia como moeda de troca, enquanto os Estados Unidos ameaçam ampliar as tarifas a partir de 2 de abril, atingindo todas as nações que impuseram barreiras ao seu comércio. O futuro ainda está em suspenso, vibrando entre a energia que alimenta o conforto dos consumidores e a política que pode transformar luz em sombra. Qual será o próximo lance? O destino da energia norte-americana está nas mãos de quem controla o interruptor.